Olá, estamos aqui na última sexta-feira que antecede o Natal desse duríssimo 2020 de pandemia para fazer para vocês do Contraponto Ponto Digital o resumo da semana. Para você que nos acompanha lá pelos textos, também pelo áudio, sabe que a gente mescla as informações em áudio e vídeo nos textos para que você possa ter a melhor forma de ter os nossos conteúdos. E o resumo ajuda muito nisso, inclusive nos nossos pitacos lá na coluna diária Candeeiro. Lembrando que agora nós temos a feliz e duradoura companhia, se Deus quiser, da XP, da Copaíba Invest, com a coluna diária, com indicadores econômicos toda manhã, ali 8h30, antes da abertura da Bolsa de Investimentos em São Paulo, para você que se prepara com aplicações financeiras, com indicações sobre o dólar, a economia e os principais fatos econômicos, bem resumidinho. A turma lá, os colegas da Copaíba Invest estão conosco aqui no Contraponto para ajudar vocês também no encaminhamento das questões de finanças. Resumo da semana. Começamos com a questão do bloqueio de bens no Tribunal de Justiça em relação ao caso Coab, que chegou uma certa surpresa para aqueles que não se lembravam que o bloqueio de bens estava no procedimento original do caso do GAECO aqui. E o que isso muda? Esse pedido foi feito pela defesa de Edson Gasparini Júnior, ex-presidente da Coab, e era esperado porque tem uma proteção de informações em relação a questões pessoais que fazem parte de centenas ou milhares de documentos que já estão postos nestes autos. Portanto, o desfecho do caso central, esperado para o começo do ano de fevereiro, virá pelo trabalho de investigação do GAECO em Bauru. Provavelmente, aqui uma leitura nossa do Contraponto, se fixando agora nesta fase, no caso central dos desvios que nós tivemos, o trabalho de jornalismo de investigação para o apontamento da revelação de 54,8 milhões de reais na boca do caixa, lá no início deste ano, e depois com o desfecho desses casos, com o acompanhamento, inclusive, da busca de bens, que vai para uma outra fase no núcleo central da apuração que envolve familiares. Esse deve ser o desfecho principal lá para o mês de fevereiro. Portanto, o bloqueio de bens judicial pelo TJ é uma confirmação da medida que já tinha sido adotada em Bauru, com os demais procedimentos em andamento. E também o desfecho já junto à Promotoria Pública do Estado na área de patrimônio, com as primeiras investigações relacionadas a citados nos casos das viagens, cuja comissão processante, como já mencionado no Contraponto, infelizmente não tem calendário jurídico para o cumprimento dessas medidas, porque tem que aguardar todo o rito. Não é nem de longe uma vontade da comissão processante de não finalizar os trabalhos, fique registrado isso, é uma questão processual, tem que seguir o rito da lei, mas toda a documentação, para aqueles que estão perguntando se vai terminar em pizza, não, vai ser encaminhado com tudo que é depoimento, informação documental para o Ministério Público. Então vai ajudar muito, inclusive, no desfecho desses casos chamados fatores paralelos do caso da Coab. Nesta sexta-feira, um bloqueio judicial que vale aquele ditado, né? Se não vai por bem, infelizmente vai por mal. O promotor público de saúde, Enilson Comono, tentou de todas as formas, há muito tempo, fazer com que o governo do estado assumisse a responsabilidade pela fila de internações de atendimentos, cirurgias atrasadas, demandas por exames, que é um outro procedimento crônico aqui no governo do estado há muitos anos. Falou da questão do bloqueio, fez várias audiências judiciais aqui na Vara da Fazenda Pública para tentar resolver a questão, e o governo do estado demorou, ou protelou, ou não teve vontade mesmo de gestão administrativa. Então o caminho foi o bloqueio. Está lá no site do Contraponto em detalhes, inclusive com a ação judicial, a entrevista em áudio com o promotor Enilson Comono, um bloqueio que atinge mais de 17 milhões de reais. E como ele será utilizado? Para os pacientes que estão na fila com mais de 48 horas aguardando internação, tanto de enfermaria quanto de UTI, e que agora terão recursos e serão provavelmente atendidos pela Beneficência Portuguesa. Serão atendimentos, então, fora da fila do CROSS, após 48 horas, encaminhados para o sistema privado, sim, com os pagamentos reembolsados depois, com esses recursos garantidos, infelizmente, com uma medida mais drástica, que é o bloqueio judicial solicitado pela promotoria e autorizado, decidido
pela Vara da Fazenda Pública em Bauru. A Suelen Rossi, temos uma entrevista exclusiva lá com áudio completo também. Aliás, um trabalho do Contraponto que é oferecer áudio, oferecer vídeo, resumo da semana, coluna candeeiro, coluna de indicadores de finanças e as reportagens principais, os temas mais estruturais da cidade. A entrevista onde ela aponta as 7 questões principais para o início de governo: água, estação de tratamento de esgoto, o desafio da retomada com segurança das aulas, Covid, dengue, que preocupa muito em Bauru, os efeitos da enchente e poucos recursos no caixa, esses principais assuntos, e a formação do seu secretariado. Aliás, leia na coluna candeeiro ainda desta noite do dia 18 ou na manhã do sábado, como você preferir, lá no site contraponto.digital, os bastidores desta nossa interpretação sobre essa dificuldade ainda já na fase final de formação do secretariado e também dos obstáculos que Suelen está tendo que enfrentar, porque se ela migrar para a questão de ceder a pressões políticas de partidos que não obtiveram, por exemplo, renovação na Câmara Municipal e que estão fora do poder, ela pode ter certa dificuldade, inclusive, junto ao raciocínio que fez com o seu eleitorado. Mas para não adiantar para você mais do que nós podemos declarar aqui nesse resumo da semana, porque é um resumo, nós tratamos com você lá na coluna Candeeiro com detalhes. Vamos tratar, inclusive, dos nomes que estão sendo postos para o secretariado, como a informação já na segunda-feira, segundo a prefeita eleita, já entrando na última semana do ano. É isto, lembrando que nós tratamos sobre esta semana também da informação reveladora de que 7 milhões de reais vão ser deduzidos, felizmente, da despesa de 35 milhões de reais anos nos planos de saúde, em uma disputa de mercado saudável, a entrada da HP Vida concorrendo diretamente à antiga São Francisco, na HP Vida hoje, com a Unimed em Bauru, reduzindo os valores que vão significar 600 mil reais a menos de valores de despesa para o plano de saúde privado da prefeitura, então tendo redução de despesa no caixa já sobre o governo Suelen com esses efeitos, o que é importante, porque são 35 milhões de reais para um orçamento apertadíssimo. Para se ter uma ideia desse efeito benéfico para o caixa, o investimento de todo o ano do orçamento livre é de apenas 21 milhões de reais, isso se a economia for se recuperando no próximo ano. E outra informação, esta infelizmente não tão boa, mas necessária, também falamos da composição dos serviços da coleta de lixo, que deve ter o seu valor da tonelada aumentado lá de R$ 185 reais para em torno de R$ 210 reais para o ano, e a Endurbe com a dificuldade, como apontamos lá no começo do ano, de ter em torno de 7 milhões de reais para compor como um parcelamento para a Receita Federal, sobretudo o INSS, que fica para o próximo governo. Esse é o resumo da semana. Já falei demais, mas passei essas informações para a gente poder fazer o desfecho daqueles que não nos acompanharam. Acompanhem Contraponto.digital, o seu outro ponto de vista. Bom final de semana.